consagra sobre o altar. Olá! Depois de termos visto já esses 4 itens nos vídeos anteriores, o último nós terminamos aqui na celebração litúrgica da Eucaristia, nós terminamos, os ritos da comunhão e os ritos finais. Vamos continuar, porque são 84 parágrafos sobre o sacramento da Eucaristia que a gente tem no nosso catecismo. Agora nós começamos o item 5º. São 7 itens a respeito do sacramento da Eucaristia. O sacrifício sacramental. Nesse vídeo de hoje, nós vamos ver ação de graças e memorial. No próximo vídeo, sobre a presença. Porque são muitos parágrafos. Vocês vejam que daqui 1356 a 1381. Então, como são muitos parágrafos, nós precisamos até mostrar só os tópicos de cada um, os principais destaques, e você vai ver que tem uma tarefinha para casa sempre, Então, essas videoaulas, elas procuram ser apenas um resumo e uns apontamentos para os nossos estudos. Então vamos lá, começando então o 5º item, ação de graças e memorial. Fazendo uma introdução sobre essa parte aqui do catecismo, eu convido você a ler comigo esses 3 parágrafos. Leia aí. O sacrifício sacramental, ação de graças, memorial, presença. Se os cristãos celebram a Eucaristia desde as origens e sob uma forma que em sua substância não sofreu alteração, através da grande diversidade dos tempos e das liturgias, é porque temos consciência de estarmos ligados ao mandato do Senhor, dado na véspera de sua paixão. Fazei isto em memória de mim. 1357. Cumprimos esta ordem do Senhor, celebrando o memorial do seu sacrifício. Ao fazermos isto, oferecemos ao Pai o que Ele mesmo nos deu, os dons de sua criação, o pão e o vinho, que pelo poder do Espírito Santo e pelas palavras de Cristo se tornaram o corpo e o sangue de Cristo, o qual assim se torna real e misteriosamente presente. Por isso temos de considerar a Eucaristia como ação de graças e louvor ao Pai, memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, presença de Cristo pelo poder de sua palavra e de seu Espírito. Veja que nessa parte então do catecismo, nós estamos vendo que é ação de graças. É a própria palavra Eucaristia traduzida, Eucaristein, ação de graças. Aqui nós já vamos ver hoje, que são os primeiros tópicos a respeito desses destaques que o catecismo nos faz. Então, a gente vê que não houve alteração desde os primórdios da Igreja. A essência do que o Senhor nos recomendou fazer continua a mesma. Reunir-se em assembleia, orações, comunidade, a transubstanciação, que nós vamos ver ainda, que é o corpo e o sangue, o pão e o vinho que se transformam em corpo e sangue de Cristo,
a fração do pão, a partilha, a comunhão. Então a essência, não importa que já em 2000 anos temos ritos e mais ritos aqui e acolá para a celebração, né, com dignidade da Santa Missa, a essência continua, né, não sofreu alteração. Nós estamos cumprindo isso? Sim, até hoje, né, com a orientação que nos vem pela hierarquia, pelo magistério da Igreja, nós continuamos a fazer o que Jesus nos recomendou. Então nós temos essas três partes aqui, esses três destaques para nós conversarmos agora. Primeiro que nós vamos iniciar é essa ação de graças e louvor ao Pai. O memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, também nesse próprio vídeo. Já esse terceiro item, da presença de Cristo, presença pelo poder de sua palavra e de seu Espírito, nós vamos deixar para a próxima videoaula. Ok? Então vamos lá. Ação de graças. A ação de graças e o louvor ao Pai. Leia comigo. São os parágrafos 1309, 1360, 1361. A Eucaristia, sacramento de nossa salvação realizada por Cristo na cruz, é também um sacrifício de louvor, em ação de graças pela obra da criação. A Eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai, uma bênção pela qual a Igreja exprime o seu reconhecimento a Deus por todos os seus benefícios, por tudo que Ele realizou por meio da criação, da redenção e da santificação. Eucaristia significa, por primeiro, ação de graças. A Eucaristia é também o sacrifício de louvor, por meio do qual a Igreja canta a glória de Deus em toda a criação. Esse sacrifício de louvor só é possível através de Cristo. É Ele que une os fiéis à sua pessoa, ao seu louvor e à sua intercessão, de modo que o sacrifício de louvor ao Pai é oferecido por Cristo e com Ele para ser aceito nele. Então, apenas com esses 3 parágrafos, mas eu já queria pedir para você a seguinte atenção. Nós aqui já não estamos colocando os parágrafos inteiros. Estou pondo os primeiros tópicos para que a gente tenha, assim, um apontamento para você. Depois em casa, que eu disse há pouco, né, uma tarefa para casa, você que tem o catecismo em casa, para você complementar as seus estudos, né, ampliar seu conhecimento, lendo os parágrafos inteiros. Porque com base, né, nesses destaques que nós fazemos, nós cremos que já seja suficiente para você ter um entendimento, aquele necessário, para compreender, né, todo este momento dos nossos estudos. Como nós vemos aqui, a palavra ação de graças, que em grego é Eucaristia, ação de graças do quê? Por tudo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem para nós na economia da salvação, que a gente sempre fala a história da salvação, porque fica mais difícil entender, né, essa questão de economia da salvação, mas com base em vídeos anteriores, nós já esperamos que você tenha também esse conhecimento. Então nós agradecemos, né? Ação de graças é agradecer, é louvar, é dar glória a Deus por todos os seus benefícios, por toda a história em que nós chegamos a este momento do nosso nascimento natural, mas que pelo batismo nós entramos no povo de Deus
e estamos no caminho de uma glória eterna com Cristo. Poxa, não tem uma coisa que nos torna mais dignos na vida do que se tornar filho adotivo de Deus, entrar para a família divina. A Santa Missa, a Eucaristia, é essa ação de graças e de louvor ao Pai que nós fazemos continuamente, diariamente pela igreja, e nós, pelo menos uma vez por semana, nos reunimos para esta ação de graças. Além disso, é bom a gente destacar que esse sacrifício de louvor, tudo isso é com Cristo, por Cristo e em Cristo. Ali é Ele quem realiza a Eucaristia. Ele é o sumo sacerdote. Como nós já comentamos, apenas relembrando, o Padre age in persona Christi. Mas quem oferece ao Pai a vítima em grego se fala hóstia, a vítima é ele é o cordeiro que substitui todos os sacrifícios antigos. Ele se oferece ao Pai, ele é o sacerdote sem pecado. Como a gente aprende isso na carta, no livro aos Hebreus, ele é o único sacerdote sem pecado. Então o Pai aceita esse sacrifício, porque é o Filho que oferece e ele oferece a si mesmo. Se a gente está em Cristo, dentro de Cristo, no corpo de Cristo, na igreja, a gente é aceito. A gente é aceito pelo Pai. É assim que nós somos salvos. Então esse é um resumo da primeira parte desse item que nós estamos, né? Ação de graças e louvor ao Pai. E a segunda parte é o que vem a ser, relembrando, o memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, a igreja. Vamos ler. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferta sacramental de seu único sacrifício na liturgia da igreja, que é o seu corpo. Em todas as orações eucarísticas, encontramos, depois das palavras da instituição, uma oração chamada anamnese, ou memorial. No sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens. 1364. O memorial recebe novo sentido no Novo Testamento. Quando a Igreja celebra a Eucaristia, rememora a Páscoa de Cristo e esta se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz torna-se sempre atual. Por ser memorial da Páscoa de Cristo, a Eucaristia é também um sacrifício. E 1366, a Eucaristia é, portanto, um sacrifício, porque reapresenta, torna presente o sacrifício da cruz, porque dele é memorial e porque aplica seus frutos. Mais uma vez, pedindo a você que entenda que nós estamos colocando apenas as primeiras frases ou parágrafos de cada um dos parágrafos, para que você depois leia os textos completos, né, com esses destaques que fazemos. Então, nessa parte nós estamos estudando que memorial não é uma peça teatral, não é um teatro. Memorial não é uma simples lembrança dos acontecimentos lá do Calvário, da última ceia, da ressurreição de Cristo.
Nós até já tivemos oportunidade de comentar isso, mas a gente sempre precisa relembrar. Memorial é porque acontece de novo. O sacrifício de Cristo, a sua paixão, na última ceia, paixão, morte, ressurreição, tudo aquilo lá se repete em cada missa. Acontece de novo. Acontece. Nós não estamos na missa lembrando o que aconteceu. Isso aí o catecismo sempre vai nos lembrar para que a gente não esteja lá apenas como assistentes de uma coisa que já aconteceu há mais de 2000 anos. Não, nós somos participantes efetivos do único sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, ele não se repete. Cada missa é uma repetição? Não. É o mesmo sacrifício de Cristo. Eis o mistério da fé. É o mesmo sacrifício de Cristo de 2000 anos atrás em cada missa. É o mesmo. Não são repetições dos sacrifícios um atrás do outro que a igreja faz. Cuidado para não cairmos nesse equívoco. Por isso tem essa palavra especial para a gente destacar de lembrança. Memorial. Vamos, da mesma forma, só os principais frases de cada parágrafo. Vamos ler. 367, o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo então na cruz. Apenas a maneira de oferecer difere. 368. A Eucaristia é também o sacrifício da Igreja. A Igreja, que é o corpo de Cristo, participa da oferta da sua cabeça. Com Cristo, ela mesma é oferecida inteira. Ela se une à sua intercessão junto ao Pai por todos os homens. 369. A Igreja inteira está unida à oferta e à intercessão de Cristo. Encarregado do ministério de Pedro na Igreja, o Papa está associado a cada celebração da Eucaristia, em que ele é mencionado como sinal e servidor da unidade da Igreja Universal. O bispo do lugar é sempre responsável pela Eucaristia, mesmo quando ela é presidida por um presbítero. Olha que informações importantes nós temos aqui. Esse parágrafo aqui nós já comentamos no slide anterior. Não são repetições do sacrifício de Cristo. É o mesmo. Cada missa é o mesmo. Mas no tempo de Deus não existe anos, séculos ou milênios. Não existe. Na eternidade de Deus, na economia da salvação, ou um jeito mais fácil de falar, na história da salvação, o sacrifício de Cristo acontece desde 2000 anos atrás, para nós, dentro do tempo, até a missa atual. É o mesmo sacrifício, é o único, não é repetição. A Igreja está unida nesse mistério da fé. É toda a Igreja participando desse mistério da fé. Então, por isso que no vídeo anterior nós falamos da comunhão. A gente comunga não é só a cabeça da Igreja, que é Cristo, o corpo todo, e nós somos o corpo místico de Cristo. Nós participamos dessa, nós vos oferecemos na oração eucarística, como nós já vimos. Por fim, esse parágrafo último aqui, o 1369, ele é cristalino no sentido de nos mostrar que a nossa unidade é pela figura do Papa, sucessor de Pedro. Nós sempre mencionamos o Papa na oração eucarística. Ele é o sinal da unidade.
ao qual o bispo da diocese deve estar unido. Por isso que se menciona também o bispo da diocese, da igreja particular em que nós estamos. O padre, mesmo quando a missa é presidida por um presbítero, ele está ali porque o bispo lhe deu provisão. O padre, ele tem que estar ligado ao bispo para poder celebrar. Vem um padre de outra diocese, ele precisa receber essa provisão. O bispo é o coordenador, episcopo, o administrador da igreja particular que é dele. Então a Santa Missa, os sacramentos, quem que são os dispensadores dos sacramentos? São os bispos. Eles são os sucessores dos apóstolos. Eles receberam o sacramento da ordem em plenitude, nos seus 3 níveis, nos seus 3 graus. O padre, ele age em nome do bispo. Então, percebam que a gente não está na oração eucarística simplesmente rezando pelo Papa, pela sua saúde, pelo bispo, pela sua saúde, para que ele conduza bem a igreja. Não só nesse sentido, mas é porque é por eles que nós somos ligados aos céus. Tudo que eles ligam ou desligam acontece. Então, veja esse destaque aqui que é especial para a gente entender o memorial que é celebrado. E um 370 e um 371, vamos ver. A oferenda de Cristo une-se não somente os membros que estão ainda na terra, mas também os que já estão na glória do céu. É em comunhão com a Santíssima Virgem Maria e fazendo memória dela, assim como de todos os santos e santas, que a Igreja oferece o sacrifício eucarístico. Na Eucaristia, a Igreja, com Maria, está como que ao pé da cruz, unida à oferta e à intercessão de Cristo. O sacrifício eucarístico é também oferecido pelos fiéis defuntos, que morreram em Cristo e não estão ainda plenamente purificados, para que possam entrar na luz e na paz de Cristo. Aqui nós estamos fazendo, mais uma vez, considerações a respeito da oração eucarística. Além de se mencionar o bispo, de mencionar o bispo, o Papa e o bispo, nós também nos unimos. Por isso que a gente já disse, a comunhão dos santos, que a gente professa no credo, na profissão de fé, com a Virgem Maria, que se ela estava presente no tempo físico, se ela estava presente aos pés da cruz, e ali com os apóstolos, a paixão, a morte, na ressurreição de Cristo, nós estamos agora com Maria, estamos com todos os santos e santas. É complemento do que nós vimos. É toda a igreja, numa Santa Missa, ela está presente. Né? Também por aqueles que morreram. É uma obrigação a gente estar sempre orando pelos falecidos, para que Deus, tendo misericórdia de todos, os salvem a todos. Se ainda estão lá na purificação, no purgatório, que Deus lhes alivie logo o sofrimento e os permitam entrar na glória celestial. Então, nós estamos sempre, como falamos, pelas almas do purgatório. A igreja sempre relembra os membros da comunidade que já partiram. E assim, nós terminamos, né, também essa parte aqui do memorial. Estamos aqui no item 5. No próximo encontro, no próximo vídeo, nós vamos falar especificamente da presença de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, no sacramento, nas hóstias, né? Corpo e sangue de Cristo. Assim nós vamos terminar o item 5 no próximo vídeo e depois vão faltar apenas 2 para nós encerrarmos, né,
mais essa parte aí do catecismo e os sacramentos da iniciação cristã. Continue firme, determinado conosco, estudando a nossa doutrina, que é a fé que nós precisamos para alcançar a salvação. Sempre que Jesus dizia, a tua fé te salvou, é essa fé que nós queremos permanecer. Por isso, permaneça sempre com Deus. Que Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.